Meus irmãos, hoje pela manhã nós começamos a expor e combinamos de expor em duas partes o texto de Provérbios no capítulo 3, e é o que nós vamos fazer agora com a segunda parte. Provérbios capítulo 3, versículos de 7 a 12. Livro de Provérbios, capítulo 3, versículos de 7 a 12. Eu vou pedir licença aos irmãos para fazer a leitura desde o versículo de número 1, posto que eu estou considerando essa como uma exposição em duas partes. Provérbios 3, de 1 a 12, mas nós vamos tratar apenas dos versículos de 7 a 12. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vimos pela manhã, hoje, que Provérbios nos ensina como a vida se desenrola normalmente, e nós assumimos, portanto, que existem exceções cobertas, por exemplo, por livros da própria literatura de sabedoria, como o livro de Jó, e alguns trechos também do livro de Eclesiastes que, respectivamente, nos mostram essas realidades que muitas vezes constituem exceção na vida daqueles que andam com Deus. Mas nós temos visto e vimos hoje pela manhã de que modo Provérbios lida com o chamado peso da experiência coletiva, que a própria palavra de Deus confirma como sendo parte da realidade criada por Deus e que deve ser foco da nossa atenção, irmãos. Nós devemos parar e prestar atenção para o fato de que a vida segue certa regularidade e que existe sim, até certo ponto, uma lei de semeadura e colheita, uma lei de que você investe e você recebe de volta, de que se você andar de determinado modo, normalmente vai acontecer certas coisas com você, ou não vai acontecer certas coisas com você. Então há esse princípio no livro de Provérbios que nós devemos sempre levar em consideração, irmãos. Provérbios não constitui uma caixinha de promessas ou num toma lá da cá, mas ele trata daquilo que normalmente dá certo na vida, e é importante nós atentarmos a isso, nós abrirmos a nossa mente para esse gênero tão importante da vida ordinária do cristão, irmãos. E nos primeiros versículos desse capítulo 3, nós vimos que o crente, dentre outras coisas, é alguém que lembra e se esforça para praticar aquilo que vem aprendendo, mas que não permite que a sua mente desbote pela falta da prática e pelo esquecimento em geral. É alguém também, esse crente, que procura ser não apenas fiel a Deus, mas procura ser bondoso para com o próximo. E nós lembramos que a noção de bondade na Escritura
está ligada à noção de utilidade. Uma pessoa boa é alguém que procura ser útil ao seu próximo. É alguém que tem, às vezes, um bem para ceder, às vezes uma palavra, às vezes um ouvido, às vezes uma veste, às vezes um abrigo. E é importante nós lembrarmos que isso não é uma ética separada da palavra de Deus, mas é simplesmente o seu desenvolvimento, a sua consequência natural. É natural para aqueles que têm fé em Deus, para aqueles que praticam uma religião, considerar a caridade, o bem ao próximo, como um dos pilares dessa religião, irmãos. E é por isso que, no texto que nós lemos pela manhã, nós vimos que tal pessoa recebe da graça de Deus, do favor de Deus, algumas recompensas. E as recompensas prometidas para aqueles que procuram ser fiéis a Deus e também procuram ser bondosos para com o próximo, é que essas pessoas recebem graça diante de Deus e também diante das pessoas com quem elas convivem, irmãos. Além disso, o crente é recomendado aqui pelo seu pai. Salomão faz as vezes de um pai falando ao seu filho. O crente é chamado aqui para não se apoiar no seu próprio entendimento, não se apoiar naquilo que ele acha, não se apoiar no entendimento próprio como se ele fosse o maior de todos os critérios, mas temer a Deus, levar em consideração com todo o seu coração que existe uma inteligência que é superior, que conhece não apenas algumas coisas acerca da realidade, mas que tem um conhecimento exaustivo, total, pleno dessa mesma realidade, e é por isso que ele deve ser não apenas confiado. Nossas opiniões não devem apenas ser encomendadas a Ele, mas o nosso temor também. Nós precisamos temer a Deus, levar em conta o fato de que Ele tem domínio pleno e total de todas as realidades, irmãos. Esse foi o resumo do que nós vimos hoje pela manhã, mas nós devemos continuar e agora falar a partir do versículo de número 7, porque ele como que reforça aquilo que nós vimos pela manhã nos versículos 5 e 6, porque está tratando ainda sobre a inteligência, sobre o lugar da inteligência no temor de Deus, segundo o ensino de Salomão aos seus filhos. E nós temos aqui, irmãos, um assunto que não é apenas pertinente ou pertencente a este capítulo 3, mas ele pertence à abertura de Provérbios. Lembremos-nos de que ele nos fala aqui de que o temor do Senhor é o princípio do saber. Versículo 5 nos diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Na sequência, Salomão enfatiza este ponto, certamente por haver necessidade de que as pessoas não se esqueçam disso. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. A ideia aqui é muito simples. Nós devemos evitar pensar que sabemos tudo. É claro que isso parece um truísmo, parece quase que uma bobagem, dito daqui do púlpito. Mas todo mundo que vive, que entende, que para pensar em sua própria vida e nas coisas ruins que lhe aconteceram, vai entender que boa parte dos males que nos acometem, irmãos, está ligado ao fato de que nós não pedimos ajuda a ninguém. Está ligado ao fato de que nós agimos conforme simplesmente o que nós achávamos ser o mais certo, irmãos. E é por isso que Salomão insiste nesse ponto com aquele que é chamado aqui de seu filho. É para que ele não insista em fazer as coisas do modo como ele entende que devem ser feitas, porque ele pode se dar mal com isso, ele pode acabar inclusive fazendo coisas erradas, não apenas pensando errado, porque ideias têm consequências para a vida humana, irmãos. E Salomão está também querendo dizer que mesmo que o seu pensamento seja válido, você não deve se gloriar dele, simplesmente porque o seu pensamento, à medida em que é certo, não vem de você, e você não pode se gloriar, se gabar de coisas que no fundo não lhe pertencem. Porque se você teve algum lampejo na sua vida, se você teve alguma ideia que de fato foi proveitosa, glorificou a Deus e fez bem real às pessoas, você deve atribuir isso unicamente a Deus. A Deus. Como já diria Agostinho, o querer é do homem, o querer bem é de Deus.
Essas coisas são Deus operando em nossas vidas. Mais tarde, Jeremias, o grande profeta, dirá, capítulo 9 da sua profecia, versículos 22 e 23, algo muito semelhante e até mais claro do que Salomão está colocando aqui de modo resumido. Ele diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Salomão, irmãos, recomenda àqueles que estiverem sofrendo dessa tentação de querer se achar, de querer se ver como aquele que entende mais do que qualquer outro ser a quem ele não consulta. Salomão está querendo evitar essa tentação e ele recomenda a seu filho para assumir a seguinte postura também no versículo 7. Positivamente, ele deve temer a Deus. Esse temor envolve um relacionamento, mas também envolve o medo de ser castigado por Deus. E envolve também o temor, o respeito pelas instruções que Deus dá em sua palavra, que não poucas vezes contrariam o nosso modo de pensar, irmãos. Esse é o mandamento positivo para que nós evitemos a soberba de nos achar alguma coisa em termos de inteligência. Mas existe ainda um ponto negativo, ou algo a se evitar, e é o que o versículo 7 chama de afastar-se do mal. Apartar-se daquilo que é mal, porque, como eu disse, ideias têm sempre consequências. Toda ideia que você tem algum tipo de consequência. Claro, nem que seja a consequência de você perder tempo com a ideia inútil, mas você jogou tempo fora com a ideia inútil. Ela sempre tem consequências, irmãos. E uma das consequências é levar as pessoas a fazer coisas erradas, não apenas a pensar, a falar, a postar, a opinar, mas a ir lá e fazer o mal. E é por isso que Salomão diz, olha, o antídoto para isso é você temer a Deus, é você servir a Deus, é você se relacionar com Deus e também evitar o mal, deixar o mal. E Salomão chega a dizer na sequência que fazendo isso, você fará um grande bem para a sua vida. E ele chega a dizer que esse bem que vai acontecer com a sua vida toca até mesmo na sua saúde. O versículo 8 nos diz assim: será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os seus ossos. A ideia aqui, irmãos, é a de que quando você deixa o seu achismo e passa a temer a Deus, e passa a se apartar daquilo que é ruim, daquilo que é perverso, isso tem consequências. Literalmente o que Salomão fala aqui é, isso tem consequências do umbigo aos ossos. O que está traduzido aqui como corpo é traduzido, ou está na passagem como umbigo. É uma linguagem bastante enigmática e existem muitas interpretações, muitas explicações possíveis para essa expressão de que a nossa saúde ou a nossa vida seria afetada desde o umbigo até aos ossos. Nós sabemos, irmãos, que o umbigo ele serve para muito pouca coisa na vida de um adulto, não é? Mas na vida de um bebê, de um feto, ele é simplesmente vital. E essa é uma das interpretações possíveis desse texto aqui. O umbigo é o lugar por onde o feto é alimentado, ou o cordão umbilical, enquanto que os ossos, entre os judeus, são as partes mais íntimas do ser humano. Quando se quer falar de algo muito profundo no corpo humano, é utilizado com frequência a figura dos ossos. E nós até sabemos disso também, porque quando alguém corta a pele é uma coisa, quando alguém corta os tendões é uma coisa mais grave, mas quando alguém fala de fratura exposta, então você sabe que pele foi embora, tendão foi embora, tudo foi embora. Então a ideia de osso, ela trata dessa questão mais íntima, mais profunda do ser humano. E Salomão como que está aqui nos retratando, irmãos, como fetos, como se nós fôssemos crianças ainda não nascidas, que precisam, no seu período de formação, ser alimentados
a partir do umbigo até aos ossos. E qual é este alimento que ele está falando que você deve ter? Ele fala aqui dessa renúncia, e ele fala também do temor de Deus. O temor de Deus, irmãos, e a renúncia daquilo que nós queremos fazer fora desse temor, é considerado aqui uma espécie de alimento, de nutrição secreta, que nos faz crescer, que nos faz desenvolver, irmãos. E embora a descrição seja física, nós devemos admitir isso. Até a própria medicina hoje admite a cura pela fé, né? De que quando as pessoas acreditam em Deus, num Deus qualquer, ou seja, em qualquer autoridade fora dela, ela já tem uma chance de cura maior do que aquela que fica em si mesmada. Não é à toa que o efeito placebo, tão conhecida, a pílula de farinha tão conhecida, ela não funciona porque é pílula de farinha. Ela funciona porque existe uma autoridade externa, um médico, que dá uma palavra e a pessoa acredita no médico. É por isso que ela tem alguma melhora substancial e não pela farinha, por melhor que seja a farinha. Então é muito interessante essa ideia aqui, e no entanto nós devemos afirmar que ela não está dizendo que aquele que anda no temor de Deus jamais ficará doente, etc, etc. Mas quer dizer que o ser humano é uma unidade, irmãos. Quer dizer que aquilo que nos beneficia na alma certamente tem ressonância, tem um efeito ondulatório sobre o nosso corpo também. Embora nós devamos entender isso aqui como sendo principalmente um benefício espiritual concedido por Deus à pessoa que o teme e que renuncia em busca ou em favor desse temor. Muito bem, irmãos, nós ouvimos até aqui o nosso sábio Salomão nos falando ao seu filho acerca do temor de Deus e de como isso ecoa na saúde da pessoa. Agora ele tem mais um conselho e mais uma promessa. Versículos 9 e 10, ele nos fala aqui de honrar ao Senhor, que neste contexto, nesse versículo, nesses dois versículos, significa reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos, inclusive em nossa renda, em nossos ganhos. Esse é um ponto também muito importante, irmãos. A pessoa olha para os bens que Deus lhe deu e passa a fazer uma espécie de avaliação. Isso é o que significa a palavra honrar aqui. Dar peso, avaliar, estimar. E a pessoa avalia aquilo que Deus fez por ela e recebe a incumbência pela palavra de Deus de oferecer ao Senhor Deus aquilo que Deus lhe deu como um símbolo, um reconhecimento de que Deus é o doador de todas as coisas. Esse é um teste de fé, irmãos, já que essas primícias, que é uma das palavras também usadas para dízimos, elas não são entregues do que sobra. Por isso é que é um ato de fé. Elas são entregues como primeira parte. Você não sabe direito, você não tem todas as garantias de que não lhe faltará. Mas isso é um ato de fé, quando as pessoas entregam não as últimas partes, mas as primeiras, irmãos. Numa sociedade agrícola, como a de Israel naquela época, era assim que acontecia. As pessoas pegavam a primeira parte da sua colheita, quando estava ainda começando a dar os frutos, elas entregavam aquilo para o sacerdote, para a administração do templo, para que a obra de Deus fosse sustentada. Isso nos é dito em 3 livros dos 5 de Moisés, dos 5 primeiros, o livro de Levítico, de Números e de Deuteronômio. Isso envolvia a massa que as pessoas faziam da flor da farinha, envolvia o dízimo da terra, os produtos da terra, e envolvia também as sementes que anualmente eram lançadas na terra. Aquilo era um símbolo de que tudo que a pessoa tinha, não apenas aquele dízimo, mas tudo que a pessoa tinha estava de prontidão, tanto os seus bens como também a sua renda, estava de prontidão para o serviço divino, meus irmãos. E aqueles que agiam desse jeito, o versículo 10 nos fala de uma espécie de incentivo que Deus concederia a essas pessoas. O versículo 10 nos diz: e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Então os celeiros ficavam cheios, essa era a promessa. Os lagares, onde a uva era processada, com seus tanques, transbordariam
no suco da uva transbordaria e essas pessoas seriam abençoadas. Nós devemos lembrar, irmãos, que mesmo sendo este tempo aqui a chamada infância da igreja, em que as pessoas eram incentivadas a servir a Deus por meio de bens materiais, nós não devemos também simplificar isso totalmente, dizer que o povo de Israel não tinha nenhuma noção de gratidão, que não tinha nenhuma noção de que devia servir a Deus, não como uma troca. Nós não devemos baratear a ideia da infância da igreja nesta época, irmãos, porque o povo de Deus, aquele que de fato era povo de Deus, já sabia nessa época que honrar a Deus não era investimento, não era um modo de fazer apostas, um modo seguro de receber coisas em dobro ou no triplo, ou o que quer que seja. Isso seria uma ofensa ao povo de Deus, que era já parte da sua igreja no Antigo Testamento, irmãos. Então, os filhos de Deus daquela época sabiam que o movimento de entregar seus dízimos diante de Deus, suas primícias diante de Deus, era a expressão de amor de um filho para com o pai em relação àquilo que o pai lhe concedia, irmãos. E a constante desse ensino para as nossas vidas é que Deus ajuda a todo aquele que o honra. Essa é uma lição importante para as nossas vidas. Nós devemos esperar a ajuda de Deus se nós procuramos honrar a Deus, especialmente com o símbolo do dízimo, o símbolo das nossas primícias sendo entregues à obra de Deus, irmãos. Essas mesmas pessoas que são abençoadas por Deus aqui, lembremos-nos, elas não vivem para ostentar, elas não vivem para se gabar, para mostrar como elas são boas e capazes de conseguir riquezas, irmãos. Notem que faz parte do ensino de Salomão que você seja bom com as pessoas. E se Deus lhe conceder uma renda maior do que aquela que você pode gastar, antes de inventar coisas para comprar, para viajar, lugares para ir, lembre-se de que Deus nos concede bens para que lembremos-nos do nosso próximo, aquele que está próximo de nós, e repartamos esses bens com as pessoas que precisam. E se Deus nos der a graça até mesmo de ajuntar bens, que nós nos lembremos disso, irmãos, dessas palavras que já não são mais de Salomão, mas de alguém que é superior a Salomão. Não ajunteis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça corrói, onde o ladrão rouba, mas ajuntai tesouros nos céus. E desde sempre, essa palavra de Cristo foi interpretada pela igreja como ajudar as pessoas que estão necessitadas. Então é muito importante nós nos lembrarmos disso. Se vossas riquezas aumentarem, não ponhais nelas o vosso coração. Esse é o ensino que eu diria que não é apenas dos Salmos, mas é um ensino também de toda a Escritura, irmãos. Agora nós temos o último conselho de Salomão, seu filho, irmãos. Nós já ouvimos falar sobre o temor que devemos ter, a honra que devemos tributar a Deus por meio dos nossos bens, e agora ele fala aqui para que o filho não desanime com a disciplina divina. Quem quer que seja filho de Deus, irmãos, está sob a disciplina de Deus, sobre a condução de Deus. Essa condução às vezes é alegre, é maravilhosa, é muito boa, mas às vezes ela tem que ser forçosa na vida da ovelha. Então é importante nós lembrarmos disso, de que Deus não tem filho de verdade sem que não esteja debaixo da sua disciplina. Nós devemos esquecer esse reducionismo de tratar disciplina como apenas algo que o conselho declara sobre a vida de um membro. Na verdade, o conselho é apenas uma parte da disciplina de Deus. Existem pessoas que jamais passarão por um conselho e jamais serão disciplinadas por um conselho, mas se são filhas de Deus, estão debaixo da disciplina do Senhor, irmãos. Um amigo de Jó, o Elifaz, ele disse certa vez algumas palavras que ecoariam depois por toda a Escritura. Ele disse assim: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque Ele faz a ferida e Ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. Meus irmãos, as repreensões de Deus
sobre a vida daqueles a quem Ele recebe como filho. Elas podem ser verbais, Deus pode nos dar uma palavra dura por meio de seus representantes, mas Deus também pode nos repreender fisicamente por meio de enfermidades, por meio de perdas de bens, por meio até mesmo da morte. Deus pode disciplinar o seu povo, irmãos. Tudo isso visando o amadurecimento da pessoa, que normalmente de início fica triste, fica muito abatida e até ressentida, com raiva, como se diz, de Deus. Daí o apelo do sábio aqui. Olhe, se Deus pegar você de jeito esse ano, fica triste não. Fica triste não. Não se aborreça, não se enfade, não desmaies, não fique enojado disso, não fique com raiva nem com ressentimento de Deus. Não rejeite a mão de Deus. A carta aos Hebreus, o autor da carta aos Hebreus faz um comentário dessa passagem, irmãos. E eu gostaria de ler esse comentário que ele faz e que aprofunda ainda mais esse tema, descobre as suas riquezas, a questão da disciplina. Ele diz assim, capítulo 12, versos de 5 a 11. Estás esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Meus irmãos, Bernardo de Claraval, século XII, disse que é fácil ouvir a voz de Deus. O difícil é não ouvir a voz de Deus. E as pessoas se esforçam para não ouvir a voz de Deus. Às vezes o ano inteiro elas se esforçam para isso. Deus fala no meio dos sussurros dos prazeres. A pessoa não escuta. Deus fala educadamente pela palavra. As pessoas querem beber água, vão para o banheiro, mas não querem escutar. Tem gente que vem para a igreja, passa o ano inteiro, não escuta um sermão, por causa da maldição da sede e das necessidades fisiológicas, irmãos. E Deus está falando educadamente. Depois, quando Deus pega o megafone dele, estraçalha o ouvido da pessoa, que é o megafone do sofrimento, aí a pessoa para ouvir. Veja, estou falando aqui de filhos de Deus. Aquele que não é filho, esse é bastardo, esse não tem correção. Mas Deus constantemente está falando aos nossos corações, às nossas vidas, irmãos. E o autor da carta aos Hebreus já está comentando aqui algo que Salomão vai nos falar na sequência aqui. Por que é que você não deve rejeitar essa mão pesada de Deus sobre você? Ele dá aqui como razão o seguinte: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Ou seja, a disciplina de Deus é dura, a disciplina de Deus é rígida, mas o fundo dessa disciplina é amor. E já que Deus é assim, irmãos, você não tem outra alternativa. Ou você fica com as pancadas de Deus ou com os beijos do diabo. Essa é a alternativa que nós temos, irmãos. O diabo trata bem, para depois
desgraçar a vida da pessoa. Deus, não poucas vezes, nos trata com rigidez, irmãos, para que sejamos participantes da sua santidade. Então, esse é um dos grandes mistérios da nossa fé, pelo menos quando nós experimentamos, né? É que Deus bate em quem Ele ama. E alguém já ironizou dizendo, olha, talvez seja por isso que Ele tem tão poucos amigos, ou tão poucos filhos. Mas é assim que Deus age, meus irmãos. Essa é uma das verdades mais profundas do cristianismo e uma das mais difíceis de aceitar. É que Deus açoita aquele a quem recebe como filho. E se você reclamar da mão de Deus pesando sobre você, você não está pedindo a Deus, me ame mais. Você está pedindo, me ame menos. Porque é isso que o texto está dizendo aqui. Deus faz isso por amor. Significa que se Ele deixar de fazer isso, Ele está revelando que Ele não te ama, irmãos. Então o desafio nosso aqui é conseguir enxergar o amor de Deus no meio dos muitos açoites a que Ele nos submeterá, talvez neste ano de 2018, se Ele nos permitir viver, irmãos. Lembremos-nos do contexto. E é isso que Salomão está falando aqui. Isso aqui não é um balcão de negócios. Isso aqui não é uma senzala onde tem um capitão do mato ameaçando você para bater. Isso aqui não é um tribunal com um juiz te dando sentenças. Isso aqui é uma família, é um relacionamento familiar entre pai e filho. É um pai bondoso e amoroso dando seus melhores conselhos para o seu filho, para que ele seja uma pessoa bem-sucedida, irmãos. Deus quer que você experimente essas bênçãos descritas nos versículos de 1 até 12, irmãos. Nem que para isso você deva sofrer, nem que para isso você precise ser disciplinado e no primeiro momento achar aquilo um motivo de grande tristeza para você. Mas é importante que você confie que Deus não apenas sabe, não apenas que Deus tem muitas coisas para te dar, não apenas isso, mas que Deus te ama em Cristo Jesus. E que Deus cuida dos seus filhos bem de perto, irmãos. Recapitulando aquilo que nós vimos até agora, desde pela manhã, nós vimos hoje nesse texto tão maravilhoso de Provérbios, irmãos, que nós somos chamados a cultivar uma memória pactual, a não nos esquecer de quem Deus é e também de quem nós somos. Porque quem faz isso vai viver no pecado. Também nós somos chamados a confiar em Deus. E quando eu digo confiar em Deus, é confiar naquilo que Ele fala, na sua palavra. Quando nós deixamos de confiar na palavra, nós pecamos. Todas as pessoas que pecam, sempre que nós pecamos, significa que em algum momento nós descremos da palavra de Deus, nós não acreditamos que aquilo que Deus nos fala é verdadeiro e fiel. Então, o chamado aqui básico é não se esqueça de Deus. O chamado aqui básico é confia no Senhor de todo o seu coração. Honre a Deus não apenas com aquilo que você é, porque às vezes você pode se auto-enganar e pensar que a sua confissão simplesmente servirá como base para você dizer que honra a Deus. Mas honre a Deus também com o que você tem, com as primícias de toda a sua renda, irmãos. E por último, não desanime se esse Deus pegar você de jeito em 2008. Não desanime se Deus disciplinar você, porque esse é um dos sinais que você terá dentro do seu coração, que você não é bastardo, que você é um filho de Deus, porque não há filho de Deus que não sofra. Deus só teve um filho sem pecado, disse Agostinho, mas não teve nenhum filho sem sofrimento. Até o filho sem pecado de Deus sofreu, não pelos seus pecados, mas os filhos de Deus, independente de estarem pecando ou não contra Deus, estão debaixo da sua santa e misericordiosa e amorosa disciplina, irmãos. Então nós temos aqui nesses 12 versículos da palavra de Deus um programa de dedicação total ao Senhor, que serve para toda a nossa vida, irmãos. Eu gostaria de lembrar que isso aqui não são as lições para você aprender em 2018, tá? Isso aqui é para ontem. Isso aqui é para amanhã, porque amanhã vai ser um dia como qualquer outro na vida de vocês. Então isso aqui não é o recado que Deus tem para você em 2018, não. É que Ele tinha para ontem e você não cumpriu. Ou precisa cumprir, ou já está pela graça de Deus cumprindo.
e aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Isso aqui é um programa para a vida inteira, portanto, irmãos, e nós devemos levá-lo em consideração, de acordo com a vontade de Deus, lembrando desse fundo maravilhoso da parte de Deus, que é o seu amor para com os seus filhos. Que o Senhor Deus guarde essas palavras misturadas, separadas dessas bombas, desse fundo horroroso, quase muçulmano que se tornou a nossa sociedade, que solta bomba até em Natal. Que Deus tenha misericórdia de nós e consegue e separe no meio de todas essas vozes e bombas, e guarde a sua palavra em nossos corações, irmãos, porque isso aqui que nós falamos hoje é de fato muito importante e é um desafio para todos, pregadores e ouvintes igualmente. E Deus nos ajude, portanto, irmãos. Amém.